Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você não teve referências tão boas dentro de casa sobre relacionamento. Já parou para pensar nisso? Então, se você se identifica, continua nesse vídeo, porque a gente vai falar sobre essas influências e como você também pode estar sendo influência para as outras pessoas. Se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Joyce, eu sou psicóloga. Além de psicóloga clínica, eu sou cristã e eu trabalho em alguns espaços dentro da igreja, então eu trabalho com crianças carentes, e esse é um trabalho que eu gosto muito, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito importante. E por que eu tô falando isso daqui? Porque eu vejo que o quanto crianças que estão expostas a ambientes invalidantes tendem a serem crianças que invalidam as outras pessoas, crianças que vão ali repetir quando crescerem esses padrões. E o quanto que essas repetições, elas vão criando o que a gente chama de sociedade. Então, às vezes, a gente tem tantos sonhos de querer mudar o mundo, de querer viver num mundo melhor e etc. Mas a gente, às vezes, fica tão focado nesse ideal que a gente esquece que existem muitas coisas que nós, enquanto pessoas, podemos fazer e que, de fato, vão influenciar positivamente outras pessoas. E uma dessas coisas é ter um bom relacionamento. Você já parou para pensar? Você conhece, ou enfim, né? Você consegue enxergar que pessoas que têm uma boa base, né? Que tem ali o seu pai, sua mãe, ou enfim, tios, avós, que tiveram essa base de amor, de respeito e de parceria bem estabelecido, quando ela cresce, essa base ela vai sendo sustentada e passada para frente. Então, gente, quando a gente fala isso, eu não tô falando do seu pai, da sua mãe, de porque meu pai e minha mãe de 30, 20, 50 anos atrás. Mas isso também acontece com você. Todas as pessoas te observam de alguma forma. Você é observada nos ambientes que você frequenta, nos lugares, né, que você passa. Então, não pense que as pessoas não se espelham em você, porque se espelham de alguma forma, elas se espelham. Então, se você tem um relacionamento disfuncional, você muitas vezes também está servindo de exemplo para as outras pessoas. As pessoas estão olhando para você e vendo que essa forma de você se relacionar, às vezes ela é positiva. Ou não, ou existem pessoas que olham para você e falam: caramba, eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor, eu não quero fazer isso que essa pessoa está fazendo. E eu sei, isso às vezes é muito pesado, né? A gente parar para pensar que nós somos essas pessoas, mas é através dessa identificação, dessa aceitação, que a gente realmente pode mudar, que a gente realmente pode abraçar essa responsabilidade de fazer diferente. Acho que foi na semana retrasada, nós fomos numa praça aqui da cidade, né, aqui do nosso bairro, e o Rafael tava ali jogando vôlei e tinha uma família parada, e aí isso é mal de psicólogo, né, de pessoas ali observadoras. Eu não sou muito observadora, foi a psicologia que me ensinou isso. E aí eu fiquei olhando ali, tinha um casal, né, no meio ali daquela família, sentado, né, e ali se abraçando, se beijando, né, se agarrando, e tinha uma criança bem perto e outras assim ao redor. E eu fiquei olhando aquilo e eu comecei a ficar com uma raiva tão grande, porque eles estavam ali naquele momento tão íntimo, não era só um abraço e um beijo, né, se é que você me entende. Era uma coisa muito... E ali, né, no meio de todo mundo, com uma criança específica do lado. E aí a única coisa que eu pensava era: o que essa criança tá pensando nesse exato momento? O
que tá passando ali na cabeça dela, o que tá entrando ali para dentro do coração dela. Será que ela tá olhando aquilo ali e tá construindo na cabeça dela de que isso é o certo? De que isso é legal ou não? Porque é o exemplo que ela tá vendo. E a gente sabe que criança, ela aprende por modelação, né? Por ver ali as outras pessoas. E aí eu fiquei com muita raiva, porque infelizmente existem muitas pessoas que têm filhos, né, e que não dão essa base. E essas crianças, elas tendem a fazer a mesma coisa. Não significa que vão, tá? Não significa, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né, nossas escolhas, e a gente pode escolher fazer diferente. Inclusive, eu falo isso muito com as minhas pacientes. Todas as pessoas que eu trabalho, eu sempre trago isso. Você teve um padrão até aqui, daqui em diante é a sua escolha. A gente vai trabalhar para que isso mude, e isso é possível de ser mudado. Então, com certeza não é um fim, com certeza não. Mas a gente precisa também pensar, né? O que você está mostrando para as outras pessoas? O que as outras pessoas estão vendo a partir do seu relacionamento? Para agora e pensa, quando você lembra do seu pai e da sua mãe, no relacionamento deles, me fala uma coisa que você lembra. Pensou? Falou? Agora pega o seu relacionamento atual e fala sobre ele uma coisa. Essa coisa dos seus pais e seu, né, e do seu companheiro, enfim, eles são iguais? Eles são diferentes? Eles são muito diferentes? Se essa coisa que você falou dos seus pais não te agrada, o que você está fazendo para fazer diferente? Se essa coisa que você está fazendo tá muito diferente dos seus pais, em um aspecto positivo, parabéns, você tá no caminho certo. Porque eu acho que o mais importante é isso, é a gente realmente fazer diferente. E, sinceramente, às vezes cansa ver pessoas julgando tanto os pais e, enfim, e fazendo tudo igual, né? A gente tem essa possibilidade. Eu sempre falo que hoje o acesso à internet, a facilidade, antigamente, quando eu era criança, eu nunca nem tinha ouvido falar em psicólogo, nunca nem tinha ouvido falar em curso para relacionamento, né? Hoje não, hoje a gente tem essa possibilidade. Hoje existem livros, existem palestras, existem congressos, existem igrejas que dão aconselhamento, existem psicólogos, existem tantas ferramentas para a gente aprender, para a gente fazer diferente, que às vezes eu penso que pode ser até um pouco de egoísmo não fazer. Porque de uma forma ou de outra, independente, não é uma escolha que você faz. As pessoas estão te olhando, e isso é independente se você quer ou não, você está sendo observado. Então, acho que para a gente finalizar esse vídeo, eu quero que você fique com essa pergunta. Se as pessoas estão te olhando o tempo todo, o que elas estão percebendo? O que elas estão realmente enxergando através de você? E através dessa pergunta, eu espero que você consiga ter um olhar bem amplo, tanto dos seus defeitos quanto das suas qualidades, porque ninguém é 100% ruim e nem 0% bom. Todo mundo tem qualidade, tem defeito. Então, tenha um olhar mais abrangente sobre quem você é e olhe um pouquinho também para frente, quem você quer ser. O que não tá bom hoje pode melhorar. Então, o que você vai fazer para melhorar? Quais passos você está dando hoje para no futuro você mudar isso que está no hoje? Isso é muito importante. Me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, quais foram as reflexões, quais foram as respostas que você chegou. Compartilha com quem também precisa ouvir um pouco sobre isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos novos e acompanhar e continuar crescendo e fazendo diferente ou melhor, tá bom? Um beijo, até o próximo.